As entidades e os atributos são elementos fundamentais de um banco de dados, e um bom planejamento na sua criação garante a confiança na integridade das informações armazenadas no banco. Agora vamos estudar e entender o que são entidades e o que são atributos em um banco de dados criado no Access. Então, para entendermos os conceitos que envolvem um banco de dados, eu quero trazer aqui o conceito de duas palavras que é o dado e informação. Então aqui, ó, conforme esse site, ó, dado é qualquer elemento identificado em sua forma bruta, por si só não conduz a uma compreensão de determinado fato ou situação. Por exemplo, se eu pegar aqui um objeto carro, eu posso ter um dado, volante, guiar, direção. Então são vários dados referente ao carro, mas ele não dá uma compreensão do todo. Clicando agora aqui nesse outro site, nós temos o conceito de informação. É o resultado do processamento, manipulação e organização dos dados, que de tal forma representa uma modificação qualitativa ou quantitativa no conhecimento do sistema. Então, se eu processar aqueles dados que eu falei do carro, volante, guiar, direção, então eu tenho a informação de que o volante serve para direcionar o carro, para guiar o carro. Ok, após entender o que é dado, o que é informação, eu quero abrir aqui um outro documento para termos uma ideia geral do banco de dados. Então, o banco de dados ele é um local onde as informações ficam armazenadas. É claro que todo o trabalho no banco de dados é para organizar o banco de dados. E aí nós temos os clientes, que são os computadores, as pessoas que acessam a esse banco para obterem os dados, para obterem os processamentos e obterem as informações e poderem trabalhar. Tá? Então, é isso que acontece com o banco de dados. Ele é um depósito de dados e informações para que as pessoas possam usar. Dentro dessa estrutura, nós temos o conceito de entidade e atributo. Então, o que são as entidades? As entidades são o que nós chamamos de tabelas dentro do banco de dados. Aqui nós temos, então, 3 tabelas, 3 entidades, que são o conjunto de informações que o banco de dados irá armazenar. Então, por exemplo, aqui nós temos os alunos, a tabela aluno ou a entidade aluno. Aqui nós temos a tabela membros da banda ou a entidade membros da banda. E aqui nós temos a tabela banda ou a entidade banda. Eu posso dar vários outros exemplos. Por exemplo, funcionário é uma entidade, é uma tabela. Cliente é uma tabela, é uma entidade. Produto, carro, horário, turmas. São todas entidades, tabelas que são criadas dentro do banco de dados para organizar as informações. O outro conceito muito importante dentro de um banco de dados, da organização da estrutura, é o conceito de atributo. Aqui dentro dessas entidades, dentro dessas tabelas, nós lemos aqui algumas informações sobre o aluno, alguns dados sobre o aluno. Então, nós temos a matrícula, o nome, a rua, o bairro, a cidade. Então, para a tabela alunos, esses dados aqui são chamados de atributos da tabela. Então, a tabela alunos possui esses atributos. Os atributos também foram ou são muito chamados de campos. Tá? Eles solicitam um dado daquela tabela. Por exemplo, aqui o nome está solicitando o nome de um aluno. Tá? Então, os atributos, eles recebem um dado referente àquela tabela. Observando então aqui essas entidades, alunos, membros da banda e banda, com seus atributos, seus campos, eu quero mostrar um outro detalhe para vocês. Eu vou clicar aqui em alunos 2 vezes. Percebam que a tabela está vazia, sem informações. Quando eu coloco aqui, ó, por exemplo, o nome do aluno, eu vou colocar aqui João, rua, eu vou colocar rua A, bairro Norte, cidade São
Paulo. Vejam bem, agora eu tenho uma informação. Então, são vários dados de um aluno que constituem uma informação de endereço. E estas informações estão dentro da tabela aluno. Se eu fechar aqui, então, agora esta tabela possui já uma informação, um registro. Então, é assim que funciona essa estrutura no banco de dados. Eu crio as tabelas com os seus atributos para armazenarem as informações. Então, esses são os conceitos de atributos e entidades. Você deve procurar definir muito bem quais tabelas, quais entidades você vai usar no seu banco e também quais atributos em cada tabela, que disso vai depender o sucesso ou os objetivos do seu banco de dados.